Aleluia. Amém, Jesus. É isso. Como que está a mente e o coração de vocês? Como que tem estado a sua vida? Né, pastor? Como o senhor pregou hoje, pela manhã. Como que está a sua vida? Uma análise rápida da sua vida. Quem tem direcionado você? Como que está? Como estão os seus pensamentos, a sua vida? Você tem um entendimento claro do porquê que você está vivendo? Do porquê as coisas estão acontecendo na sua vida? Se elas estão... se as coisas que têm acontecido na sua vida têm acontecido naturalmente, são circunstâncias da vida, são erros, são acertos seu. Como que tem estado a sua vida? Nós começamos o ano com a palavra, eu não sei se ela tocou o coração de vocês, mas ela tocou o meu e me chamou para uma proximidade maior de Deus. Porque a palavra que veio para nós é ouvir a Deus nesse ano. E mais uma vez eu preguei aqui umas semanas atrás e o Senhor me trouxe o mesmo sentimento, o mesmo desejo de que nós provamos da palavra dele o ano passado, que ela foi totalmente verdadeira. Quem acreditou na palavra de Deus, falou, essa é a palavra de Deus para a minha vida, eu vou me apegar a ela, eu vou viver, experimentou coisas sobrenaturais. Só que essa é uma palavra ainda mais poderosa, é uma palavra muito grande, glória a Deus, foi liberada sobre as nossas vidas, e ela nos chama para uma proximidade, para uma intimidade com Deus. E talvez você olhe e faça uma comparação com a vontade de Deus, com aquilo que Deus está falando, com quem você é, com as coisas que você tem feito, e talvez isso tenha feito você duvidar do amor de Deus sobre a sua vida, da palavra que Ele está liberando sobre você, te chamando para perto. Talvez você não se sinta digno, talvez você não tenha forças ou coragem para permanecer. Será que a sua vida tem estado tipo um barco à deriva? As coisas têm acontecido e você não tem tido força ou atitudes que te faça reagir a essas situações. E aí em cima disso eu comecei a pesquisar, a orar, a perguntar para Deus como que eu posso fazer para ouvir a voz dEle, ou por que eu não estou ouvindo a voz dEle, ou por que eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus. Por que Deus ele libera tantas palavras de amor, de misericórdia sobre as nossas vidas, palavras poderosas, e o mal, o ruim ainda continua acontecendo? Eu não sei se você nasceu num berço evangélico, se você nasceu na igreja, mas muitos não. E antes de você aceitar Jesus, antes de você conhecer Ele, antes de você receber Ele na sua vida, você já chegou a falar com Deus? Você já chegou a conversar com Ele? Você, num momento de aperto, de luta na sua vida, de tribulação, você conversou com Ele? Mesmo sem saber se Ele ia te responder, mesmo sem saber se Ele era real, ou você tinha até uma ideia de que Deus existe, mas que Ele é tão santo e poderoso que Ele não se aproximaria ou responderia a sua oração, mas mesmo assim você conversou, você pediu algo para Ele. Talvez você não recebeu uma resposta de Deus, talvez você não ouviu a voz dEle imediatamente ali falando no seu coração e transformando você ou transformando aquela situação que você se encontrou naquele momento. E aí talvez você tenha até questionado se Ele existia mesmo, se Ele te amava. Mas imagina só essa situação hoje. Imagina o momento dessa situação que você passou na sua vida. Não foi difícil? Foi triste? Foi doloroso para você se encontrar nessa situação? Mas olha onde você está hoje. Você não conseguiu
Você não passou por ela. Talvez ela até te persiga até hoje, mas olha onde você está aqui. Será que não foi Ele? Será que não foi o amor dEle? Será que não foi a graça dEle? Será que não foi a misericórdia dEle? Se nós pararmos para olhar para as nossas vidas, nós vamos perceber que tem o amor de Deus, tem a graça dEle, a misericórdia dEle, tem o poder dEle sobre as nossas vidas, mas parece que tem alguma coisa ou coisas que nos impede de estar próximo dEle, de estar vivendo e experimentando totalmente a vontade dEle para as nossas vidas. E se eu começar a olhar aqui e a vida de cada uma das pessoas que eu conheço, que são próximas de mim, e se vocês olharem para a minha vida também e fazer uma análise de quem eu sou, é muito nítido na vida de alguns aqui que Deus ele tem planos e sonhos extraordinários. Cara, você olha para uma pessoa, para um amigo seu, para alguém que está aqui, você, cara, essa pessoa tem tudo para ter uma vida extraordinária, para ser perfeita. Ela tem tudo, cara, parece que está quase lá, mas não acontece. Ela está quase lá, mas não acontece. Parece que tem algo ainda, falta algo mais. E sabe qual que é o problema? O perigo disso é que o tempo passa e corre o risco de nós começarmos a questionar a soberania, o poder, a autoridade do nome de Jesus. E o que me chama a atenção nessa palavra que o AP ele ministrou e que ele usou, que fala a respeito de Samuel, é que o próprio sacerdote, a situação que Samuel está ali, ele coloca, ele não tem um intermediário entre Samuel e Deus. Quem consegue ouvir a voz de Deus audivelmente, sabe responder, ouvir e responder a voz de Deus aqui? Samuel ele era um jovem, foi colocado lá para ser separado, um homem de Deus, um profeta, talvez o que Deus chamaria ele para ser um sacerdote. E ele ouve a voz de Deus naquele momento da vida dele. Só que ele não conseguiu entender que era a voz de Deus. Então ele vai até o sacerdote e ele pergunta se era ele que estava chamando. Ele fala que não era. E aí ele vai por 3 vezes, faz isso. Então ele entende que era Deus que estava falando com o menino. Então direciona ele para a resposta que ele deveria dar para Deus. Ele fala, quando você ouvir a voz de novo, fala, os teus servos estão aqui, o teu servo te ouve. E aí quando ele vai e ele ouve a voz novamente, ele responde, Deus vai lá e fala a respeito, não só do que Deus iria fazer na vida dele, mas o que Deus estaria fazendo na nação toda. Deus começa a construir um relacionamento com Samuel. Então percebe que Deus ele está nos chamando para uma intimidade, um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Mas é algo que nós deveríamos ter alcançado há muitos anos, há muito tempo atrás. Talvez na primeira vez que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, era para você ter permanecido nisso. Era para você ter continuado experimentando desse amor, dessa graça e da misericórdia dEle. Mas percebe que parece que você recebeu o amor e o perdão dele, e agora você não pode mais falhar e você não pode mais pecar. E depois que você foi constrangido por aquele amor que um dia você recebeu, que você não sabia que existia, que era tão grande assim, e aí você pecou, você falhou, você deixou de experimentar algo que você achou que iria acontecer e você se sentiu culpado, você se sentiu rejeitado, você começou a se sentir novamente incapaz e não consegue permanecer nessa graça e nesse amor. Agora você precisa começar a ter uma vida de obras, de coisas, para você continuar permanecendo na presença dEle, debaixo do amor, da graça e da misericórdia dEle. E olha, eu não sei você, mas se eu olho para isso, é cansativo demais, é estressante demais. Da mesma forma que nós conseguimos olhar para a vida de alguns irmãos e ver que ele pode ver o extraordinário, nós olhamos para a vida dos nossos irmãos, ou se nós analisarmos a nossa própria vida e fala, cara, talvez essa não é a total realidade do Evangelho.
Talvez esse não seja o evangelho completo. Talvez essa não seja a vida completa que Deus ele escolheu para mim e para a sua vida. Eu estava conversando com o Rocha e nós conversamos muito sobre os problemas, as dificuldades que nós passamos e ele falou algo que a gente conversou há um tempo atrás, falava ele, cara, sobe a palavra no seu coração, sobe a palavra, vê o que a palavra está falando a seu respeito. E se nós olharmos para a palavra, ela nos dá a clareza do que nós estamos passando, do que nós estamos vivendo e do que é o real reino de Deus, a vida que Deus escolheu para nós. E a palavra fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você vive isso. Nós estamos vivendo plenamente isso. Paz, justiça e alegria todos os dias das nossas vidas. A justiça de Deus, a justiça que foi derramada sobre nós, que nos justifica. Será que você tem recebido dessa justiça de Deus? Porque o que Jesus ele fez por nós foi nos justificar naquela cruz. Ele derramou graça e misericórdia sobre nós, nos justificando, nos libertando de todo o pecado, de toda acusação, nos perdoando dia após dia. Será que nós conseguimos receber dessa justiça e compartilhar dessa justiça? Será que você tem sido justo na sua vida? Será que você tem sido misericordioso? Será que você tem tido paz na sua vida todos os dias? Será que você tem tido alegria? Isso não significa que nós não vamos passar pelas lutas, pelas dificuldades, que nós não vamos cair, nós não vamos falhar. Mas a palavra também ela fala, persevere, se alegre na tribulação e persevere na oração. O próprio Tiago fala, quando você passar, se alegre quando passar por muitas dificuldades ou pelas provações, porque você passando por elas e sendo aprovado, a sua fé vai se tornando perfeita. Mas onde que está o nosso coração? Em quem nós realmente temos confiado, em quem nós realmente temos sido direcionados? Percebe que parece que tem algo entre nós e a vida perfeita que Deus nos chamou para ter. Romanos fala para nós renovarmos a nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Sabe, nós não precisamos hoje nos tornar homens e mulheres perfeitos, santos, irrepreensíveis. Cara, Ele já nos tornou isso diante de Deus, mas é um processo que nós vamos ter até o dia que Ele voltar. Mas hoje nós podemos viver com paz, alegria e justiça nessa terra. Nós só precisamos entrar nesse relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Nós precisamos começar a tirar tudo aquilo que está entre nós e Ele. Talvez seja o seu desejo, talvez seja suas vontades, talvez sejam pessoas, circunstâncias. Nós precisamos começar a olhar e analisar a nossa vida. Na verdade, eu queria que nós saímos daqui cheios de dúvidas, cheios de incertezas, cheios de questionamentos. Porque talvez isso começaria a agitar o seu coração, a perturbar você e te incomodar a procurar viver o extraordinário, o mais de Deus para a sua vida. E deixar de se conformar com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, com o pecado. Esse é um desejo que eu tenho, que nós saímos daqui cheios de dúvidas, mas com uma certeza de que Jesus ele é a solução para as nossas vidas, de que o amor dele está sobre nós, de que nada pode nos separar do teu amor. De que se nós cairmos todas as vezes, todos os dias, Ele é capaz, o poder dEle é suficiente para nos levantar todas as vezes, até que Ele volte. E nós cantamos isso nas canções. Tem um louvor que nós cantamos que fala, e com lágrimas em meus olhos, eu te espero voltar. Não importa se nós vamos estar chorando de tristeza, de dor ou de alegria, o importante é nós estarmos esperando Ele. É importante você estar convicto de por quem você está vivendo, do porquê que você está vivendo.
do porquê que você está passando por lutas e por dificuldades, do porquê as coisas estão acontecendo na sua vida, mas você sabe que Jesus, Ele é suficiente, Ele é o que você precisa todos os dias, e que Ele vai permanecer te abençoando e cuidando de você, transformando o seu coração. E eu comecei a olhar para a minha vida e questionar o que talvez para mim estaria me afastando de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E eu peguei uma palavra aqui, nós não costumamos falar muito, mas é o nosso ego. O que seria o nosso ego, então? É uma pessoa de ego inflado. Então vamos falar com uma pessoa aqui que tem o ego inflado. É aquela que se vangloria o tempo todo e que é autoconfiante em excesso, que se acha melhor do que todo mundo e que não aceita ser questionado, pois é claro, está sempre certa e é irredutível. O ego é basicamente a nossa personalidade, é ele quem julga as pessoas ao nosso redor conforme os nossos interesses ou experiências pessoais. Ele é aquela voz interna que indica o que é bom e o que é ruim. É também a responsável por preconceitos e aceitações. Você se identifica um pouco nisso? Será que a sua vida inteira de lutas, de dificuldades, de experiências com pessoas, com situações, talvez pessoas que você amava, que você confiava, ou que talvez pessoas que você olhou para ela e apostou que aquela pessoa tinha capacidade de te ajudar, de te colocar para frente, e foi ela que falhou com você, foi ela que te machucou, foi ela que te paralisou. Situações que você lutou constantemente na sua vida para mudar e você não conseguiu. Será que foi essas coisas? Será que foi a sua vida que moldou quem você é hoje? E isso construiu uma barreira entre você e a vontade perfeita de Deus? Será que tem sido isso que tem te paralisado, tem te proibido, cara, de experimentar o mais de Deus? Parece que é algo simples. Mas talvez, será que não é isso que está te proibindo de experimentar, de ouvir a voz de Deus, de ter convicção na sua vida? Sabe, eu peguei o meu cartaz esse ano e eu coloquei para o ano de 2024, eu quero ter paz, alegria e convicção. É isso que eu preciso para esse ano. Será que está no meio do caminho? O que está te impedindo de experimentar o melhor de Deus? Sabe, quando você entra nesse amor, entra na capacitação do Espírito Santo, entra nesse amor de Jesus, não importa quem você é, não importa as suas limitações, não importa se você é jovem, se você é velho, não importa se você é iletrado, se você não estudou, ou se você tem uma sabedoria muito grande, se você entra nesse amor dele, na capacitação dele, você vive o melhor de Deus. Talvez muitos aqui já tem tudo. Você olha para a sua vida e parece, cara, está tudo, tem tudo aqui que eu queria, tem tudo aqui que eu precisava, mas falta algo mais, falta a alegria, falta a felicidade, falta o prazer em acordar, em deitar, em levantar. Talvez você está no seu emprego que você tanto quis, que você conseguiu num lugar melhor, talvez você conseguiu a promoção, talvez você entrou num relacionamento, mas ainda a mesma dúvida e incerteza está no seu coração. Talvez você conseguiu a situação financeira que você deseja, mas ainda, cara, eu cheguei, mas tem uma dúvida, tem uma incerteza, tem algo que está te proibindo de experimentar, de usufruir aquilo que Deus te deu. E esse aqui é mais legal, uma pessoa que tem o ego ferido. Uma pessoa com ego ferido não consegue ver o amor, se coloca como vítima e começa a buscar culpados pela situação que ela mesma criou. A autoestima cai, o sofrimento bate à porta e a vida parece estagnar. E a pessoa fica enclausurada
em uma prisão psicológica que ela mesma criou e não vê saída. Se nós olharmos para isso aqui, olharmos para as nossas vidas e começarmos a ver tudo que nós passamos, sabe, vai parecer que é impossível a gente sair disso. Vai parecer que é difícil demais, que é cansativo demais. Olha, nós experimentamos do amor de Deus, da graça e misericórdia dele todos os dias. Mas nós vivemos num estilo de vida que parece que isso não é uma verdade, não é a realidade. Mas nós sabemos que Jesus, ele é capaz de mudar a nossa história. E o que nós estamos vivendo, cara, não é o certo, ele tem muito mais para nós. Sabe, não é certo. Nós temos irmãos aqui, não é um e não é dois, com sentimentos e pensamentos de morte, com desejo de desistir de tudo, de abrir mão, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de incerteza, quando nós temos Jesus Cristo, que é poderoso demais, que pagou um preço, cara, incontável pela minha, a sua vida, pelas nossas vidas. Não é possível que nós vamos permanecer anos. Quantos anos você está nessa vida? 5, 10 anos, 15 anos da sua vida? E você ainda continua com medo, continua inseguro. Vamos abrir Lucas 17. Creio que nós precisamos começar a fazer algo a partir de hoje. Nos esvaziarmos de tudo e de nós mesmos, para que Jesus ele comece a crescer em nós. Tinha mais uma coisa aqui que eu coloquei, as nossas coroas. Eu vi isso numa canção e é uma verdade. As nossas coroas são os nossos títulos, as nossas riquezas, aquilo que nós colocamos de mais importante na nossa vida, que são passageiras. Talvez você desejou tanto algo, você quis tanto algo, que isso virou uma coroa, que isso está acima da vontade de Deus, está acima da voz de Deus para a sua vida. Nós cantamos uma canção também que fala que no último dia, os 24 anciões pegarão as suas coroas e lançarão aos pés dele, como a última oferta. Cara, e essa coroa que eles lançam é uma coroa de uma vida, é uma coroa de uma entrega, uma coroa de sacrifício. E eles pegam essa coroa e olham para o Cordeiro, olham para Jesus e falam: cara, por mais que eu sofri na terra, por mais que eu entreguei a minha vida, eu vivi para juntar esse galardão no céu. Está aqui a minha última oferta, o Senhor é mais importante para mim. Eles lançam aos pés do Cordeiro e se prostram diante dele. E nós aqui, nós juntamos uma coroa e colocamos sobre a nossa cabeça uma coroa corruptível, como o apóstolo Paulo fala. Nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos entregar o nosso ego, o nosso orgulho nas mãos de Jesus. Nós precisamos lançar a nossa coroa diante dos pés dele. Confiar plenamente nele, confiar que ele é bom, que ele é misericordioso, que ele é capaz de mudar e transformar a nossa vida. 4:17 diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E ele parou por aqui.
no 21b, ele diz assim: hoje se cumpre as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Nós estamos no ano aceitável do Senhor, no ano da graça e da misericórdia do nosso Deus. A palavra de Deus, ela continua falando: busque o Senhor enquanto está perto, invocai-o ainda quando se pode achar. E por que nós estamos permitindo os pensamentos, os sentimentos alcançar o nosso coração e ser maior do que essa verdade de que a misericórdia, a graça de Deus está sobre as nossas vidas, de que o perdão está constantemente liberado sobre nós e que há uma vontade dele de nos levantar, de nos colocar de pé e de nos fazer pessoas capacitadas para abençoar outras vidas? Parece que nós vivemos presos nos nossos problemas e só conseguimos enxergar o erro, a falha do próximo, quando Jesus falou para nós andarmos de 2 em 2, para quando um cair o outro levanta. Jesus falou que vocês conhecerão, eles conhecerão, o mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos quando amarem uns aos outros. Mas nós não temos recebido do amor dele, nós não temos experimentado disso aqui, da salvação, da libertação dele, para que nós possamos libertar também, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Essa passagem aqui fala muito com nós. 10:30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e lhes tiraram as roupas e espancaram-no, e se foram deixando quase morto. Eu estava olhando para essa história e ela parece muito, cara, com a vida de muitos de nós. Sabe, nós pegamos um caminho, escolhemos um estilo de vida, nós começamos a nossa caminhada, entramos num caminho, um caminho perigoso muitas vezes, e no meio do caminho nós somos atacados, nós somos feridos, somos machucados, e muitas vezes nos encontramos como mortos. Muitas vezes não temos nem força para reagir, para pedir ajuda, para se arrastar. E quando nós ainda conseguimos olhar e enxergar alguém que é capaz, ou que poderia nos dar uma ajuda, essa pessoa ela passa, e aí Jesus ele fala aqui que passou um levita, passou um sacerdote, e por eles terem algumas obrigações, o estilo de vida deles, eles passam pelo outro lado e aquele homem continua ali. Mas isso não é motivo para nós esquecermos que nós temos um sumo sacerdote, que nós temos o bom samaritano, que nós temos Jesus, o nosso Senhor, que Ele entregou a vida dele por mim e por você, perdoou os nossos pecados. E Deus ele fala, se Deus ele entregou o Filho dele por amor de nós, Ele não nos dará todas as outras coisas junto. Ele é mais do que suficiente para nos ajudar, para nos levantar. E aí fala que veio o bom samaritano e ele passa e ele se aproxima daquele homem, ele toca naquele homem, ele limpa as suas feridas, ele passa azeite, ele passa o vinho, ele enfaixa, ele leva ele para um lugar seguro, e ele paga toda a conta, e ele diz que ele ainda vai voltar e acertar tudo a dívida que ficou para trás daquele homem. Isso é motivo de esperança para nós, isso é motivo de alegria, é motivo para nós pegarmos, talvez, se você olha para você, a sua pouca fé e colocar ela no lugar certo. Porque Jesus ele falou, se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque não tem a ver com o tamanho da nossa fé, tem a ver onde nós estamos depositando ela. Se for em Jesus, ele é mais do que suficiente para mudar tudo, para mudar toda a sua vida, toda a sua história. Ela é suficiente para mudar os seus pais, é suficiente para mudar o seu marido, a sua esposa, para mudar o seu emprego, para mudar a sua vida, para mudar as pessoas ao seu redor, se ela estiver em Jesus. Se ela estiver em Jesus, tudo muda, tudo é transformado, tudo se faz novo de novo.
você volta a viver aquele sonho que Deus um dia preparou para você. Você volta a viver o seu chamado. O seu chamado é ser parecido, é ser igual a Ele. É ser bom, é ser misericordioso, é sempre ter algo para entregar. É outra coisa que nós precisamos para 2024. Nós precisamos de algo para oferecer. Você não pode passar mais um ano sendo alguém totalmente dependente de coisas e circunstâncias. Se você beber da fonte certa, você não voltará mais a ter sede, como o pastor pregou hoje de manhã. Se você beber da fonte certa, da água que te leva para a vida eterna, você não terá mais sede. Alguém que não tem mais sede tem água para oferecer. Alguém que não tem mais fome tem pão para oferecer. Eu quero falar essa passagem para aliviar o nosso coração. Números 21, 4. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto? E não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava a serpente de bronze, permanecia vivo. Agora João 3,14. Que é Jesus. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Percebe como ele fez simples tudo para nós? Que a maior dificuldade, a maior luta, o problema maior ele carregou sobre ele. Ele fez por nós. Ele carregou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as enfermidades, todas as suas lutas. Ele chegou ao ponto de suar sangue no Getsemane, ao ponto de ele falar: Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas que antes seja feita a sua vontade, porque eu amo cada um deles. E aí ele deixou simples até isso, cara. É só nós olharmos para ele, olharmos para os olhos de amor dele, o nosso pecado está perdoado, as nossas culpas são pagas. Mas nós fazemos o contrário, deixamos de olhar para ele e começamos a carregar fardos, acusações, tudo aquilo que um dia ele já tirou. Ele fala: vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave.
É tipo, cara, vocês vão passar por lutas e por dificuldades, mas vocês vão estar sempre alegres, vocês vão estar sempre felizes. Porque eu já venci o mundo por vocês. Sabe, os problemas, as dificuldades, as pessoas não serão maiores do que o meu amor por vocês. E quando eu comecei, cara, meu relacionamento com Jesus, eu coloquei lá, acho que estava em Atos 5:40, eu escrevi na minha Bíblia, e que era a passagem que os discípulos, eles sofreram a primeira vez pelo amor do Evangelho, e eles foram presos, chicoteados, apanharam, e eles saíram felizes. Eles saíram felizes por terem sido perseguidos e surrados pelo amor de Deus, pelo nome de Jesus. E aí eu falei, Pai, hoje eu tenho medo, hoje eu tenho insegurança, mas um dia eu quero viver isso, e ela está escrito lá na minha Bíblia, outra Bíblia velhinha. Mas é triste quando nós passamos a nossa vida inteira sofrendo por essas coisas da terra, presos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e não naquilo que Deus nos chamou para viver, não naquilo que Ele escolheu para você. Percebe que nós precisamos nos esvaziar, talvez do nosso ego, do nosso orgulho, entregar aquilo que é de mais importante para nós aos pés dele e confiar plenamente em Jesus. Nós precisamos passar por cima da nossa sabedoria humana, do nosso eu, da nossa humanidade terrena e confiar plenamente no nome de Jesus, na palavra dele, na palavra que ele liberou sobre as nossas vidas. Vamos ler Colossenses. Nós temos que apostar em Jesus, cara. Nós temos que colocar nossa confiança, nossa fé nele, independente do que nós temos como verdade, independente da culpa, da acusação, independente do medo, independente da certeza. Nós temos que ter uma convicção de que Jesus, Ele é aquilo que precisamos. Ih, sumiu aqui. É depois do que, Bruno, Colossenses? E Filipenses que é depois de quê? Tessalonicenses. Tá vendo? 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha uma supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Ele estabeleceu a paz pelo sangue derramado na cruz. Nós cantamos aqui, cara, amor maior do que o meu pecado. Olha só, todas as coisas, tudo que é poder, tudo que é autoridade, tudo que foi criado foi feito por Ele e para Ele. E por que nós estamos tirando a nossa vida das mãos dEle, dos cuidados dEle?
Se Ele falou que nós só precisamos de uma fé pequenina para mover uma montanha de lugar, e nós não temos fé para mudar o nosso estilo de vida, alcançar os sonhos e a vontade de Deus, nós estamos colocando ela no lugar errado. Tem algo que está intermediando o nosso relacionamento com Deus, tem algo que está proibindo você de ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas nós podemos dar um basta nisso hoje. Nós podemos confiar que Jesus, Ele é o suficiente para mudar a nossa história mais uma vez. E eu digo mais uma vez porque um dia Ele já tocou meu coração e eu recebi do amor dEle. Eu creio que um dia você também foi tocado e alcançado por Ele. Mas um dia você deixou isso para trás, você foi enganado, talvez você foi injustiçado, como aquele homem que estava traçando, andando o seu caminho e foi assaltado e foi deixado naquela situação. Mas Jesus, Ele é capaz, Ele é bom o suficiente para te encontrar mais uma vez e transformar a sua história, mudar a sua vida. Ele é o bom pastor, Ele é o bom samaritano, Ele é aquele homem que te encontra no meio da dificuldade, de te dar água viva para beber. Ele é aquele que tira a sua fome, Ele é aquele que mata a sua sede. Ele é o sumo sacerdote que adentrou os céus. E nós não temos um sumo sacerdote que não possa nos compadecer de nós, porque Ele passou pelos mesmos problemas e as dificuldades e tentações que nós passamos, mas passou sem pecado, sem culpa. Antes Ele foi santo, perfeito, sofreu por mim e por você, para que hoje nós temos justiça, paz e alegria no Espírito Santo, todos os dias das nossas vidas, todos os dias. Se coloque de pé, por favor. Como eu falei, nós podemos sair daqui cheios de culpa. Culpa não. Cheios de dúvidas, incertezas, tantas coisas para ser respondidas, tantas coisas para você entender. Sabe, mas o que nós precisamos é ter uma convicção de que Ele é suficiente para mudar tudo. De que Ele é capaz de fazer mais uma vez nas nossas vidas. Nós não precisamos entender tudo, nós precisamos receber do amor dEle. Nós não precisamos entender do porquê que Ele olha para nós e Ele é apaixonado por mim e por você, do que Ele te acha tão lindo, tão especial. É como uma criança que acabou de nascer, né? Com a cara toda enrugadinha, feia. Aí o pai e a mãe pega, o médico, olha que bonitinho, entrega na mão do pai e da mãe. Eu lembro a Elô, com a cara toda... Eu não ia falar, né? Mas falando, minha filha é linda. Chegou na loja, o Pardal zoou ela. Eu lembro até hoje, Pardal. O Pardal é um novo homem. Falou, cabeçudinha, orelhudinha. Aí depois que ela cresceu, ficou linda. Cabelo loirinho, cacheado. E eu falei, é sua filha? Eu falei, é, Pardal. Né? Você vai crescendo, cara. Deus, talvez ele nos enxerga assim. Ele olha e Ele nos acha lindo, porque Ele sabe o que nós vamos nos tornar quando nós crescermos, quando tudo chegar o grande dia e tudo se tornar perfeito, nós seremos um com Ele, sua imagem e semelhança, na plenitude de tudo. Cara, olha o seu Moura, cresceu, os caras mais lindos aqui da igreja. Quero chegar com 49 anos desse jeito. Né, seu Moura? Eu tentei, dei um tapinha no cabelo, meu cabeleireiro tá aqui. Meu brother. Vai tocar, viu, Paulinho? É músico monstro. Mas é dessa forma que Jesus, ele nos enxerga. Ele nos vê perfeito. Nós não precisamos entender do porquê, nós precisamos experimentar, viver, confiar cegamente nisso. Porque todos os dias nós pendemos para o pecado, para o erro, para a limitação, para a dificuldade, e sofremos porque não escolher a partir de hoje confiar totalmente nele, no amor dele. Eu quero fazer uma oração e depois eu passo para o nosso pastor. Feche seus olhos.
E eu peço que você agora direcione o seu pensamento, a sua vida, os seus sonhos, os seus desejos para Jesus agora. Ele que é tudo que nós falamos hoje aqui e muito mais. Ele é tudo e muito mais para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida, cara. Ele nos liga ao Pai. Se nós crermos nele, ainda que nós estivermos mortos, nós viveremos novamente. Não há nada que possa nos separar do amor dele, da graça e da misericórdia dele. Nós temos um sumo sacerdote, cara, que passou pelas mesmas dores e tentações por nós, mas venceu, vivo está à direita do Deus Pai, e Ele retém toda a glória, todo o poder, toda a autoridade, está sobre os ombros dEle, o nome dEle é o nome que está acima de todo nome. Ele é o Cordeiro que esteve morto, mas viveu, cara, reviveu, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Coloque a sua vida agora. Coloque os teus sonhos, os teus planos. Abra mão agora do seu eu. Abra mão da sua sabedoria, de tudo que você absorveu um dia na sua vida. Sabe, Ele pode fazer de novo todas as coisas. Você não precisa de nada que você experimentou, absorveu nessa terra. Você precisa tudo dEle de novo. Você precisa do amor dEle de novo. Você precisa da graça dEle, da capacitação dEle. Ele é capaz de mudar a sua história de novo. Ele é capaz de acender o fogo no seu coração de novo. Ele é capaz de colocar novas canções nos teus lábios. Palavras de amor, de alegria, de gratidão. Ele é capaz de fazer isso. Nós cremos, Jesus, nós cremos. Nessa noite, Pai, nós cremos fielmente, totalmente em Ti, Pai. Que caia dos nossos olhos toda a escama, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toda a escama, Pai, caia dos nossos olhos para que nós possamos enxergar, ó Pai, a verdade que está diante de nós. E a verdade é o Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E há um desejo no teu coração. Há um sacrifício que foi feito em nosso favor, que nos dá essa total liberdade, que nos chama para perto, que nos atrai novamente para o amor, para a felicidade, para a paz, para a alegria, que o Senhor escolheu para cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, renova aqui, Pai, os sonhos, os planos, em nome do Senhor Jesus. Faz os teus filhos, ó Pai, nos faz sonhar novamente. Nos torna homens e mulheres como o nosso Mestre, como o nosso Senhor, que amam a paz, que amam a alegria, que amam a graça, a misericórdia, que se compadece do próximo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, restaura os casamentos, restaura, Pai, os sentimentos dos teus filhos, restaura a vida financeira, a vida sentimental dos teus filhos. Restaura agora em nome do Senhor Jesus. Levanta homens e mulheres cheios de coragem, cheios de força. Restaura sim, Pai, os relacionamentos, os casamentos, em nome do Senhor Jesus. Muitos aqui parecem ser impossíveis, ó Pai. Nós somos sinceros, parecem ser impossíveis de serem restaurados. Pessoas que nós olhamos aqui e nós analisamos a nossa própria vida e parece ser impossível ser restaurada, mas para o Senhor não é. O Senhor ressuscitou um morto mais de 3 dias e o Senhor chamou ele para fora, ainda ninguém precisou colocar a mão nele e levantá-lo. Pelo som da tua voz, ó Pai, pelo som da tua voz, da tua poderosa voz, ele ressuscitou. O Senhor tem o poder, a autoridade de nos ressuscitar novamente. Nós podemos morrer dia após dia, nós podemos morrer, mas o Senhor tem o poder, a autoridade. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu, Pai, o que é um casamento, o que é uma vida financeira, o que é um ministério quebrado, que o Senhor não possa restaurar. O que são essas coisas, ó Pai? Nós não queremos entender tudo, nós queremos crer somente em uma coisa: o Senhor é tudo que nós precisamos todos os dias das nossas vidas, e que nada mais
possa abalar essa verdade no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a estarmos sempre com os nossos olhos em Ti, Jesus, no Teu amor, nos Teus olhos de graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Não nos permita mais olhar para nós mesmos, ó Pai, para as nossas mãos, ó Pai, para as pessoas, para este mundo. Nós queremos nos colocar diante da Tua presença e dizer: eis-me aqui, o Teu servo te ouve. Fala-me a mim, Pai, fala ao nosso coração, nós queremos Te ouvir. E agir, Pai, cegamente, fielmente ao som da Tua voz sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós desejamos.